Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem uma cidade A e que você vai viajar para uma cidade B, em que isso vai ter um ponto reto. Vamos imaginar, porque a realidade é totalmente diferente, porque pode ter buracos, curvas, acidente, mas vamos ter um imaginar. Tá, com isso você vai pegar seu carrinho e vai dirigir para cidade B. Como que na física foi apresentada uma fórmula, mas essa fórmula não foi muito apresentado adequadamente tanto no ensino médio, mas aqui eu tenho dois jeitos para apresentar essa forma. Sabendo que a nossa velocidade é de 60 quilômetros por hora. E com isso, a nossa velocidade fazia a diferença de deslocamento sobre a diferença de hora. Com isso, a nossa velocidade aqui vai ser apresentada pelo deslocamento final menos o deslocamento inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Portanto, passar o TF menos TI, que é a nossa variação de tempo, multiplicando com a nossa velocidade, a gente vai ter V de TF menos TI igual a nossa posição final menos a posição inicial. Como que a gente vai achar a nossa distância final em quilômetros? A gente vai pegar essa distância inicial e vai somar com ela. Com isso, o nosso x de f igual x de i mais a velocidade de tempo final menos tempo inicial. Tem outras fórmulas de representar, como a fórmula do sorvetão. Se o tempo inicial for zero, logo a nossa fórmula
deslocamento final com deslocamento inicial, mais Φ de t. O nosso tempo final vai ser o nosso tempo que vai multiplicar por nossa velocidade aqui. Com isso, como que o nosso gráfico de velocidade vai ser uma constante, nisso vai acontecer uma transformação muito bacana. A gente vai ter o nosso tempo e o nosso x, que o nosso gráfico vai cortar com uma função afim. Bom, como que esse gráfico tem uma representação de matemática que é muito similar a isso em x e y, que é a mesma coisa que a função afim. Isso foi representado na época de uma apresentação de seminário de licenciatura, onde eu fiz a licenciatura pelo meu coordenador, em que a matemática e a física têm muitas coisas parecidas. Então, com isso, uma função de reta vai ser y é igual a x mais p, que é muito semelhante à fórmula do sulfite, na qual o nosso gráfico de y com o nosso x vai ser um gráfico de uma reta. A outra fórmula para poder representar, que é pela derivada e pela integral. Como que eu apresentei a derivada, aqui fazer uma leve introdução de integral. Como que a velocidade é a derivada do espaço sobre a derivada do tempo, a gente vai passar o tempo multiplicando em velocidade. Com isso, a gente vai ter a velocidade com a derivada de tempo é igual a nossa derivada de x. A representação do nosso deslocamento com o tempo vai ser o quê? Vai ser o tempo vai ser menor ou igual ao tempo menor, e o tempo vai ser menor ou igual a tempo maior. E para a nossa distância, fazer o quê? Fazer a distância menor, fazer menor ou igual ao tempo, a distância, perdão, que é menor ou igual à distância maior.
a gente vai integrar em dois lados, em que a integral fazer a velocidade com a derivada de tempo é igual a integral de deslocamento. Como que o T1 é maior que T2, a gente vai adicionar aqui. Aqui fazia o tempo maior e o tempo menor a gente vai adicionar embaixo. Mesma coisa com o deslocamento. Deslocamento maior com o deslocamento menor. Como que a nossa velocidade é constante, a gente vai jogar a nossa velocidade fora da integral. Com isso, a gente vai ter o tempo maior com o tempo menor, que é o T1 e T2 na nossa integral, com a derivada de tempo é igual a derivada de deslocamento maior, que é o nosso x1, com o deslocamento menor na integral 1 dx. Com isso, a gente vai fazer separadamente. Com a integral de tempo 1 com tempo 2, de derivada, a integral de derivada de tempo, fazer o próprio tempo. Com isso, a gente vai ter essas nossas variáveis de T1 com T2. Nisso vai ser T1 menos T2, em que T1 menos T2 é a mesma coisa que o tempo final menos tempo inicial. Para a nossa integral de deslocamento, a gente vai fazer o mesmo processo para a integral de tempo, em que a integral de x1 e x2 de dx é igual a integral de derivada de x, fazer o x, com as nossas variáveis de x1 e x2. Com isso, a gente vai ter x1, que é maior, menos x2, que os dois são as diferenças de tempo e a diferença de deslocamento com deslocamento final menos deslocamento inicial. Portanto, os nossos resultados aqui vai ser a nossa velocidade
vezes a diferença de tempo com a diferença de deslocamento. Com que queremos saber a diferença de deslocamento e nós vai ser x de 1 é igual x de 2 mais v de delta t.